Discover Houston, negative return. Aos poucos a gente vai se inteirando cada vez mais, principalmente nos aspectos da criação de criativos literalmente. Vamos ter um modo sobre isso, cujo desafio é justamente falar sobre isso. E nesse aqui, inclusive, a gente vai voltar daqui a pouco para poder falar aqui do nosso desafio. Tá? A gente vai voltar aqui, não vou dar spoiler agora não. Só que assim, quando a gente fala em background é imagem de fundo, tudo aquilo que vai ficar no fundo da nossa imagem. Eu não estou falando aqui de manipulação digital não, tá gente? Eu estou falando de fato de background, que é o que vai ficar atrás da nossa imagem ali na hora que a gente estiver trabalhando. E é muito comum de acontecer de uma imagem ter um background um pouco defasado ou pequeno, por assim dizer. Eu vou só dar um exemplo para vocês dessa imagem aqui, por exemplo. Quando eu peguei essa imagem original, eu acho que o tamanho dela era isso aqui, ó. Todo esse restante aqui, ó, eu aumentei, eu expandi. E eu fiz isso de forma completamente artificial. Um, que isso não está errado. Dois, que você não consegue perceber num primeiro olhar que isso aqui foi aumentado artificialmente. Mas quando você começa a observar os padrões, tem coisas aqui que começam a se repetir. Tá vendo, ó? Isso aqui está se repetindo porque eu precisei duplicar isso aqui. Nesse caso é porque é uma imagem com muitos detalhes, tá? Na maioria das vezes a gente não vai ter imagens com tantos detalhes assim. Só que o fato é que a gente tem formas de aumentar a nossa profundidade de campo, aumentar o nosso background, beleza? Lembrando, os sites lá que eu indiquei para a gente pesquisar imagens serve para você encontrar imagens com background também. Então, por exemplo, eu baixei uma imagem de background falando sobre show, que aí vai ser aquela imagem lá do nosso desafio, justamente aqui no Unsplash, que eu coloquei show, pesquisei, achei a imagem, baixei, tá? Então, na hora de pesquisar, vocês já sabem onde encontrar boas imagens de background para colocar nos seus projetos. Bacana. Então, aqui a gente tem uma imagem que ela tem uma delimitação aqui, tá vendo? E o nosso objetivo aqui é aumentar, é expandir essa imagem. Então, a gente vai primeiro de tudo tirar aqui ela de background, porque senão isso dá um conflitozinho depois. Você vai vir em Image e Canvas Size. Quando você coloca em Canvas Size, você vai aumentar o tamanho dessa imagem, ou diminuir, enfim. Isso aqui vai ser de acordo com o que a gente vai fazer. A gente ainda vai trabalhar isso na parte que a gente vai criando lá, os formatos, os tamanhos. Mas vamos colocar aqui 1000 por 800. 1000 por 800. Que no caso ele vai expandir aqui em termos de pixels, tá? Que aqui tem também qual que é o parâmetro. E aí você coloca em OK. Aí aumentou. E o que a gente pode observar? Que a nossa imagem, ela tem os seus limites, mas a gente precisaria de uma imagem maior, porque a gente precisa trabalhar num determinado tipo de criativo. O que eu faço? Primeiro de tudo, vamos duplicar essa imagem aqui. A gente vai duplicar ela. Vamos tirar a outra imagem aqui da visualização. E aí, a primeira coisa que a gente pode fazer, mas que com certeza não vai dar um resultado tão legal, é justamente a gente vir aqui com a nossa Magic Wand Tool, ou seja, a varinha mágica. Você clica aqui, você vem em Fill, tá? Edit, Fill, ou editar, preencher, Content Aware. Aqui Blending normal, opacidade 100%. Coloque em OK. Beleza, ele aumentou o nosso background, porém, você vê que ficou uma coisa um pouco esquisita. Dependendo da situação, poderia até funcionar e tal, porque isso aqui poderia parecer aquela parte de baixo da madeira do bar. Ficou até legal, ficou até bacana, mas não era isso que a gente queria. Na verdade, o que eu queria era aumentar aqui, ó, a profundidade desse de baixo e também esse aqui de cima, sem que isso arte artificial. Então, basicamente, nessa imagem a gente tem duas, vamos dizer assim, duas partes. A gente tem a parte de cima e a parte de baixo. Nesse caso, a gente precisa de utilizar o Fill, só que a gente vai utilizar uma outra funcionalidade dentro do Fill. Tá? Primeiro a gente vai expandir aqui para a esquerda, depois para a direita e por fim a gente expande para baixo. Tem que ser uma coisa de cada vez para não dar confusão. Você vai selecionar a parte que você quer mudar aqui, que você quer fazer essa expansão. Na verdade a gente pode até ser um pouco mais radical e fazer tudo isso aqui, ó. Ao invés de selecionar por tipo, depois a gente faz aquela parte lá, só o final mesmo. Selecionamos aqui, a gente vai em Edit, e ao invés de a gente vir em Fill, a gente vai em Content Aware Fill. Que ele vai ser basicamente a mesma coisa, mas aqui você vai ter mais controles para você fazer as suas mudanças. Deixa eu reduzir aqui. E aí nesse caso, o que acontece? A nossa área selecionada aqui vai ser a área que vai ser afetada. Ela vai criar uma camada nova para poder preencher essa área. E aqui ó, ele vai perguntar para a gente qual que é
qual que é o parâmetro que a gente quer utilizar para poder fazer essa mudança. O parâmetro, no caso, é baseado na nossa imagem. Então, aqui a gente tem o mais e o menos. Para que serve o mais? O mais serve para você aumentar a área verde, que seria a área de atuação de leitura, que ele vai fazer aquela leitura para poder conseguir fazer uma expansão melhor desse fio. E no caso do menos, ele já vai fazer justamente o contrário, que no caso é você tirar partes que você não quer usar como referência na hora de fazer essa expansão da nossa imagem. E na mesma hora ele já faz aqui para a gente a mudança. Nesse caso não deu tão certo, porque como a gente tinha as duas partes da imagem, ele está considerando apenas a parte de baixo aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco o mais aqui e tiro a parte de cima, aí ele vai usar apenas como característica a parte de baixo. E aí ele fica literalmente dessa forma aqui. Ó. Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Ele fica literalmente dessa forma aqui. Tá? Vamos manter tudo, porque lá a gente vai corrigir isso. Beleza, ficou ok, mas beleza. Vamos dar um ok aqui. Aí o que ele faz? Ele cria uma camada pra gente aqui, ó, no lugar daquela outra. O que eu, Robson, vou fazer nesta situação? Eu vou pegar aqui... Vamos manter. Mantém, deixa assim. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado agora. Bom, não ficou aquela maravilha, mas ficou ali ok, tá? Mas nesse caso, aqui a gente ainda tem um fio um pouco... Ele ainda está muito duro. Tá? Vamos juntar as camadas aqui. A gente vai vir... Selecionamos as três. Vamos clicar em Merge Layers. Mergimos as layers. Beleza. Aqui embaixo a gente vai tirar essa parte em escura, porque senão ela vai dar um conflito que vocês vão entender daqui a pouco. Pode tirar mais. Tira bastante aqui para não ter nenhuma diferença. Porque aqui a ideia é dar uma sensação de continuidade. Porque tem que parecer que a imagem ela foi expandida, mas sem que dê a entender que isso de fato aconteceu. E aí o que eu faço? Eu vou pegar uma parte menor aqui e vou dar um fio normal mesmo. Porque aí no caso eu estou pegando uma parte pequena da imagem para poder expandir ela e continuar. E aí eu vou fazendo isso até o final. E agora você me pergunta, mas por que o fio aqui funcionou e naquela hora não funcionou? Porque primeiro que a gente está pegando uma área muito menor e segundo que a gente está utilizando de uma área cujo parâmetro ele é cadenciado, ele é bem padronizado. Você não tem muitos aspectos como aqui em cima, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então vamos fazer o fio aqui de novo. Beleza, criamos aqui a nossa mesa, tá? A gente trouxe ela de lá para cá. Não tem problema essas imperfeições aqui, a gente vai dar uma disfarçada nisso aqui, tá? Até porque como você tem uma imagem completa, fica um pouco mais difícil de você conseguir um resultado 100% orgânico, considerando que o programa ele não vai entender todos os parâmetros ali da nossa imagem. E com qualquer imagem vocês podem fazer isso. Então vocês podem baixar uma imagem na internet e fazer o teste de tentar expandir ela lateralmente e pela parte de cima também. Vocês vão entender em que situação que isso vai aparecer mais lá pra frente. Então é por isso que é bom a gente ter essa aula, porque lá vocês vão precisar disso, tá? E bom, a Adobe, nas versões mais recentes dos seus programas, ela tem colocado inteligência artificial. Então foi por isso que ela entendeu que isso aqui daria uma continuidade sendo assim, isso aqui daria uma continuidade sendo assim. Só que nem sempre você vai ter esse parâmetro tão bem feito. Então vamos comparar as duas imagens aqui para vocês entenderem. Que a gente expandiu, tá? E nesse caso, gente, prestem bem atenção. A gente iria colocar algum elemento aqui, iria colocar alguma outra coisa aqui. Mas a gente expandiu essa nossa imagem e ela ficou um pouco estranha aqui nas bordas, não dá direito para entender o que é isso. Então a gente agora precisa disfarçar, assim como eu fiz lá naquele exemplo que eu mostrei no começo dessa aula. E como que eu faço isso? Antes de eu utilizar os parâmetros de filtro, porque eu não estou querendo ensinar filtro agora, eu faço da seguinte forma, que é uma forma um pouco mais fácil. Você vai duplicar essa camada aqui, você vai apagar a camada anterior, tá? Apagar que eu falo é tirar a visualização. Você vai criar uma máscara e nesse caso você vai pegar o seu pincel em preto e vai remover aqui o centro, né? Toda a parte ali que é mais óbvio do nosso fundo, tá? Porque nesse caso ele vai ficar vazado aqui no meio e é isso mesmo que a gente quer. Depois disso, você vai vir aqui na sua camada principal, você vai vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui pode colocar um parâmetro 10. E aí você volta à visualização da sua imagem.
Que aí, nesse caso, o que a gente fez? A gente criou como se fosse uma profundidade de campo artificial pela câmera. O que dá a entender? Dá a entender que aqui tem uma mesa, que você tem uma câmera que está com foco em alguma coisa e cujas bordas estão ali meio esmaecidas, elas não estão tão claras. Mas aqui a gente conseguiu de fato aumentar esse fundo, tá? Vou clicar nas duas camadas aqui e Merge Layers. Emergiu, pronto. Agora vamos comparar a diferença. Conseguimos expandir o tamanho da nossa imagem. Que aí, por exemplo, vamos supor, você tem imagem quadrada, você tem imagem naquele formato feed. Aí você quer colocar ela em formato story, você tem que expandir ela, tá? A gente deve fazer isso aí ainda. E agora a gente vai voltar na nossa imagem de referência para continuar aqui a construção do nosso desafio. Que aí a gente tem aqui essa imagem, a gente pode perceber que aqui atrás, ó, tem uma espécie de show rolando, tem alguma coisa acontecendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vamos criar um fundo de forma a representar essa parte de trás aqui. Ignora por enquanto a angulação dessa câmera, porque a gente vai ter a questão de angulação de câmera, mas a gente aqui só quer criar um background mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu joguei essa imagem aqui no fundo, vou clicar aqui, vou criar uma máscara para criar uma suavização nessas partes aqui. E quanto mais suave, melhor, tá vendo? Se bem que não ficou tão suave quanto eu gostaria. Deixa eu colocar 250 aqui. Lembrando que não precisa ser perfeita a imagem, tá, gente? É só para aludir mesmo. Beleza, bacana. Agora o meu background vai ficar em preto. E eu vou colocar um multiply. Multiply não funcionou. Deixa eu testar outro. Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um Color Dodge, tá, na nossa imagem, e aqui, ó, ao invés do fundo ficar totalmente preto, eu coloquei ela num cinza mais escuro, porque o preto e o branco, como eu estava explicando em outras aulas, ele não pega tão bem essa questão aqui do modo de mesclagem. E aos poucos a nossa imagem vai ganhando vida, ainda não tem nada a ver, ainda está muito longe do resultado final, mas aos pouquinhos a gente vai chegando ao longo desse e do próximo módulo. O próximo módulo, inclusive, é só sobre efeitos, então a gente vai trabalhar bastante aqui para chegar nesse resultado aqui, tá bom? É isso aí, muito obrigado, até a próxima aula e tchau!